A linha de montagem dos quadrinhos é bem diferente do cinema, né? O cinema envolve muitas e muitas e muitas pessoas, e os quadrinhos não. Portanto que o roteiro do cinema é uma coisa muito mais aberta, é uma coisa assim que descreve apenas as ações e os diálogos. Não tem que enquadramento deve ser usado. Isso é um papel do diretor, que vai decupar as cenas, ou seja, quebrar elas em enquadramentos, e vai passar para o câmera, para os atores, enfim, interpretarem essa cena. E nos quadrinhos não. Nos quadrinhos o roteirista, pelo modo tradicional de roteiro dos quadrinhos, que não é o método Marvel, depois eu vou falar sobre o método Marvel, é o roteirista mesmo que orienta o desenhista como que ele deve mostrar aquela história. Então ele vai fazer, vai falar, nesse quadro temos uma luz brilhando, e alguém falando ação. Nesse segundo quadro nós temos uma claquete batendo e uma onomatopeia de claque, por exemplo. Então é uma maneira diferente de controle da narrativa que no roteiro do cinema não tem. Mas o método Marvel, por exemplo, ele dá mais liberdade para o desenhista e mais trabalho para o desenhista, porque o trabalho do desenhista já é grande, então ter que ainda decupar é um trabalho dobrado. Por isso que muitas pessoas dizem que Jack Kirby é muito mais criador que Stan Lee, porque o Stan Lee dava apenas o argumento e o Jack Kirby decupava e transformava tudo aquilo numa narrativa em quadrinhos. E o Stan Lee, no final, vinha e colocava os diálogos, por isso que muitos dos diálogos do Stan Lee são redundantes. Por exemplo, Tocha Humana lançou uma bola de fogo. Então, essas diferenças de como se faz a produção do cinema. Mas claro que o cinema tem a pré-produção. Depois que o diretor decupa as cenas, ele passa para um artista que faz o storyboard do cinema, que vai fazer mais ou menos a orientação para os atores e para os câmeras de como aquelas cenas vão se movimentar e vão interagir com outras. Que se tu vê um storyboard colocado um ao lado do outro, tu não vai entender como uma história em quadrinhos. Tanto por não ter texto, como também por ser mais uma orientação da cena do que ser exatamente uma orientação do trabalho em si, de uma linha de montagem, né? Porque daí depois de passar pelo desenhista, vai passar pelo arte finalista, né, que vai finalizar, ou seja, passar o nanquim sobre o desenho a lápis do desenhista. Depois para o colorista, que vai ou fazer uma pintura analógica ou uma pintura digital pelo computador, que vai escanear a página e tudo mais. Ou então, e depois vai passar para o letrista, que vai fazer os balões. Às vezes o próprio desenhista faz os balões, dependendo de quão artesanal é o quadrinho. Às vezes o próprio desenhista também faz as letras, mas às vezes elas podem ser colocadas de forma digital. Depois vai para um diagramador ou designer gráfico, que vai montar todas essas páginas. Se for para a internet, já vai direto para o site. E depois daí vai para a gráfica, que imprime os quadrinhos, e uma distribuidora que distribui os quadrinhos mundo afora, país afora, estado afora. Se tiver distribuição, claro, não for um quadrinho independente. Mas é mais ou menos essas coisas. E no cinema vai ser produzido, então vai ser filmado. Se for em película, vai ser feito de uma maneira analógica, né, de edição e tudo mais. E se for feito em digital, vai ser editado o papel do editor, que o editor às vezes é acompanhado pelo diretor para cortar esses frames, esses pedaços de filmagens e montar eles, né? Às vezes o diretor não acompanha, é papel apenas do montador, por isso que muitas vezes dizem que os montadores são muito mais diretores que o diretor, né? E depois daí vai ser transformado com os efeitos especiais, se tiver efeitos especiais, com trilha sonora e todos esses outros efeitos que são editados nos filmes. Por isso que os filmes demandam muito mais gente e é uma mídia cara. E os quadrinhos não, são uma mídia barata porque demandam poucas pessoas e a impressão é muito mais barata do que uma produção cinematográfica que vai às vezes fazer película, às vezes fazer uma distribuição mundial, muito merchandising incluído. Nos quadrinhos não tem tanto merchandising também, a não ser que sejam editoras grandes como Marvel e DC. Então, mais ou menos nesses processos assim tem essa diferença entre o cinema e os quadrinhos. Mas as linguagens de enquadramento dos dois, de orientações para desenhistas ou para câmeras, atores e
maquiadores, cenografistas, enfim, são mais ou menos a mesma.